Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Crescendo aqui, Julinha crescendo, a Dorília crescendo, a irmã baterista ali, top demais. Glória a Deus, que bom que vocês estão crescendo, amém? Glória a Deus, vocês são demais. Aleluia, irmãos, glória a Deus, muito obrigado para vocês. Aleluia, nós estamos crescendo, irmãos, é isso, a Escritura diz que não havendo bois, o celeiro fica limpo, né? Mas não é de bois que o Senhor está falando, é evidente, o Senhor está falando de pessoas, quando tem pessoas, tem treinamento, quando tem pessoas, tem treinamento, tem crescimento, nós estamos em constante crescimento, uma igreja que não treina mais ninguém, ela parou de crescer, amém, irmãos? E quando nós estamos treinando pessoas, nós estamos crescendo, amém? É isso que você está fazendo aqui hoje, mas você está tão espalhado, irmãos. Estão tão espalhados, eu vou ter que andar aí para conversar com vocês aí, eu vou caminhar por aí, para poder olhar no rosto de cada um de vocês. Amém, queridos? Pode se sentar um pouquinho, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, amém? Por que precisamos dos dons do Espírito Santo? Quantos já entenderam por que precisam? Amém. Então não preciso mais pregar para você. Glória a Deus, Deus é bom. Abaixa só um pouquinho. Eu não sei se é o meu retorno, tô me ouvindo muito alto aqui. E eu não entendo nada de som, viu? Mas eu estou me ouvindo muito alto aqui, parece que... Aleluia. Voz de trovão, ó. Meu Deus do céu. Aleluia. Sérgio, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então nós estamos falando sobre a importância dos dons do Espírito. Nós falamos na primeira sessão, lá na primeira quinta-feira do mês, a respeito do Espírito Santo, que é aquele que opera tudo em todos. Os dons é de Deus, amém, irmãos? Não é nosso, é Ele que opera, é Ele que faz, né? Quando nós estamos caminhando nos dons, nós acabamos de entrar no nível da jumenta, que quando Deus quer falar, Ele usa até uma jumenta para falar, amém, queridos? Então, ou seja, não é quem faz ou quem fala, mas é o Espírito do Senhor que opera tudo em todos. Você já aprendeu isso, amém? Na semana passada, na segunda quinta-feira desse mês, nós falamos sobre os dons ministeriais. Falamos um pouco sobre os dons ministeriais, que são aqueles 5 dons do ministério: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, irmãos? E nós estamos carregando uma imagem de um avião. Coloca aquela imagem dele separadinho aí, é possível? Nós estamos trabalhando com a imagem de um avião. É claro que o apóstolo Paulo não tinha essa imagem, por isso ele usou o corpo, para falar sobre a importância de cada membro no corpo, amém, irmãos? Você vai ler lá 1 Coríntios, quantos estão lendo 1 e 2 Coríntios? Quantos já acabaram? Aê, glória a Deus, ó, que coisa linda, irmãos. Eu peguei para ler 1 e 2 Coríntios, eu li 1 Coríntios em um dia e gastei 1 hora de leitura. Li 2 Coríntios no outro dia e gastei também 1 hora de leitura. Então é coisa fácil que eu passo para vocês. A lição de casa é suave. Então Paulo não tinha essa imagem, irmãos. Ele usou a imagem do corpo, dizendo que todos os membros do corpo é importante. Amém, queridos? O pé não pode dizer à mão, não preciso de ti. Também os olhos não pode dizer aos pés, não preciso de você. Não é assim, mais ou menos? Então todo o corpo é dependente um do outro. E eu trouxe essa imagem para você entender que isso aqui é um corpo completo. E mesmo você não operando nos 5 dons ministeriais, né? Nós estamos falando sobre dons e por que eles são importantes na igreja. Mesmo você não operando nos 5 dons ministeriais, de repente você queria ser um apóstolo e não é. De repente você queria ser um profeta, de repente queria ser um mestre na palavra. Ou eu vou falar para você uma meninice minha, tá bom? E hoje eu falo com muita propriedade. Quando eu era criança na fé, irmãos, eu via o pastor e eu dizia assim, rapaz, ser pastor deve ser legal demais. Porque no aniversário dele todo mundo honra. Porque todo mundo o respeita, né? O pastor na igreja, as pessoas olham para o pastor e dizem, uau, aquele ali é o meu pastor. Então eu achava que ser pastor era um status tremendo, irmãos. Aleluia, eu aprendi na prática que não é bem assim. Amém, queridos? Os presentes, as honrarias certamente não pagam o trabalho que dá, né? Cuidar de igreja, né? Nós não corremos atrás dessas coisas, recebemos isso pela graça de Deus. Também não abrimos mão disso, amém, irmãos? Também não é pesado, quando Deus te chama para fazer algo, não é pesado fazer, amém? Pelo contrário, é prazeroso.
Eu aprendi que quando você descobre aquilo que você nasceu para ser, é exatamente aquilo que você faria de graça. Né? Você não cobraria para fazer, faria e ficaria feliz com isso. Amém? Então, quando você tem um chamado de Deus, você faz aquilo e paga para fazer ainda. Então, eu trouxe essa imagem para você entender que não importa qual é o dom que você opera, irmão, sem esse dom, esse avião não sobe. Você está comigo? Embora talvez você não seja ali a cabine, talvez você não seja a asa esquerda, talvez não seja a asa direita, mas qualquer coisa que faltar em um corpo como esse, o avião não vai subir. E o propósito do avião, nós estamos descobrindo o porquê nós precisamos dos dons, amém, irmãos? Qual é o propósito de um avião, irmãos? É pegar um grupo de pessoas de um destino e levar para outro destino, você está comigo? Então, por isso eu usei essa imagem, porque tudo que nós fazemos para o Senhor é com um propósito. Pegar o corpo de Cristo, pegar a igreja de Deus de um destino, que é aquele destino de leigo, aquele destino que ainda não sabe nada, de criança na fé, e levar para um destino de sabedoria, um destino do céu, que é para onde nós vamos, amém? É a estatura de varão perfeito. Então, eu quero ler com você, primeiro aqui, para você entender para que você precisa dos dons espirituais, amém? Então, vamos lá. Para que nós precisamos? Em Efésios, no capítulo 4, versículo 12 ao 14, vai dizer assim: com vista ao aperfeiçoamento. Diga, aperfeiçoamento. Então, você está entendendo para que nós precisamos? Nós precisamos ser aperfeiçoados. Com vista ao desempenho do seu serviço. E no decorrer do que nós vamos falar hoje, nós vamos entender um pouco melhor isso. Que os dons do Espírito na igreja, eles também têm vista ao desempenho do serviço. Amém? Vou dar um exemplo para você. Dorília é uma grande ministra de música, mas se ela não tiver uma oportunidade para começar, ela não vai desenvolver isso. Eu fico chocado às vezes quando eu passo em uma empresa e eu vejo uma placa lá grandona, precisa-se de motorista com experiência. Como é que o cara vai ter experiência e ninguém dá oportunidade? Então, primeiro tem que dar oportunidade para depois ele adquirir experiência. Não é assim? Então, todos nós estamos nos desenvolvendo também no serviço. Eu falei sobre um texto que diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Então, eu poderia traduzir: até o momento em que o profeta é menor, em nada difere do servo. Até o momento em que o evangelista ou o pastor é menor, em nada difere do servo. Quando eu admirava o pastor e eu desejava ser pastor, eu não sabia que era pastor. Eu era só um servo na igreja. E eu tinha que aprender a desenvolver o chamado. Amém, irmãos? Então, para o desenvolvimento do serviço, para o desempenho do serviço, é também para a edificação do corpo de Cristo. Os dons na igreja edificam o corpo. Amém, irmãos? Quantos aqui já chegou na igreja em algum momento da vida, você chegou quebrado emocionalmente, você chegou assim para baixo, igual o Christian fez esses dias quando eu briguei com ele e faz assim. Quantos já chegou assim na igreja e de repente o irmão que estava do lado te deu um abraço e entregou uma palavra para você, como você precisava daquela palavra, irmãos? Às vezes o irmão que está do lado, ele recebeu o dom de Deus para fazer aquilo e ele nem sabe que aquilo ali foi o dom de Deus em operação. Sabe? O discernir espírito, porque o discernimento de espírito não discerne só espírito ruim, espírito de Deus não, discerne o teu espírito também. Percebe como é que você está. E aí, de repente, um abraço ali e dizer assim: olha, eu estou contigo, você é precioso para mim. Mudou tua vida naquele dia. Você tinha chegado assim e, de repente, você se levanta e diz: uau, eu faço parte desse corpo. Então, é também para a edificação do corpo. Amém, irmãos? Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, os dons do Espírito também promovem unidade. Amém? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Os dons do Espírito na igreja vai promover também pleno conhecimento. Amém, queridos? Está aprendendo alguma coisa? Amém. Aleluia. Vamos ler então a respeito dos dons espirituais. Nós falamos sobre os dons do ministério e agora nós vamos falar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10, por favor. Diga glória a Deus. Aleluia. Que bom que nós calhou exatamente esse mês. Isso estava planejado desde o ano passado, porque quem está fazendo rema aqui acabou de ter uma aula poderosa de manifestações do Espírito
né, que está ligado diretamente aos dons do Espírito Santo, não é isso? Então, de repente, você já sabe mais do que eu e eu estou ensinando você aqui de novo. Mas glória a Deus que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a segurança para vós outros ouvir as mesmas coisas. Amém, irmãos? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro no mesmo Espírito, ou segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. É interessante que ele sempre vai falar no mesmo Espírito, para ninguém entender que você recebeu de si mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus, versículo 10, a outro operação de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Então, os dons ministeriais são 5 dons ministeriais, os dons espirituais contabilizamos 9 dons espirituais operando dentro da igreja. Amém, irmãos? Nós já entendemos, irmãos, que nenhum de nós é filho predileto de Deus. Todo mundo já entendeu isso? Amém. Você não é filho predileto? Deus ama você exatamente o mesmo tanto que ama o teu irmão do lado. Você está comigo? Amém. Então, eu ainda estou muito alto. Parece que eu estou gritando para mim. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Para mim parece que eu estou gritando aqui. Glória a Deus. Então, presta atenção. Se Deus não tem filho predileto, certamente Deus não muniu de dons esse lado, e esse lado aqui ficou sem dom nenhum. Amém, irmãos? Deus não chamou nenhum de nós para permanecer sentado em uma cadeira de igreja a vida toda. Amém, irmãos? A única pessoa aqui que não se converte é as cadeiras mesmo. Não é assim? As cadeiras, elas estão aqui, elas ouvem a palavra todo dia, mas não se converte. Mas nós estamos em fase de crescimento, estamos sempre crescendo, amém? Todos nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça. Agora não estou me ouvindo mais nada, estou tendo que gritar. Todos nós recebemos graça da parte de Deus e recebemos uma medida de fé. Amém, irmãos? Essa medida de fé, ela pode ser multiplicada mediante o conhecimento da verdade. Amém? Na medida que você conhece a verdade, você vai multiplicando isso e vai crescendo naquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Pessoas dentro da igreja, às vezes, têm chamado, têm dom e nem sabem que é um dom. Às vezes ainda não reconheceu isso, porque de repente senta num cantinho lá e fica sempre naquele mesmo canto da igreja. Já reparou que as pessoas sentam sempre no mesmo canto praticamente? Quitéria a vida toda está nessa cadeira. O dia que ela não está, eu olho e falo, rapaz, cadê Quitéria? Não é assim? Ó, a Bruninha ali está mais ou menos ali também. Aleluia. Aqui são reservados, mas alguns sentam sempre no mesmo lugar. Só a Gislaine hoje está no lugar errado. Ela senta mais para frente. Mas isso também é etiqueta. Ela chegou um pouquinho, né, Gi? Depois ela sentou lá no fundo por conta de etiqueta, que são demais essa família aí também. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos nos descobrir durante esse tempo. Nós ainda temos 3 quintas-feiras aí. Nós vamos nos descobrir aonde nós nos encaixamos nisso. Amém? Então nós contabilizamos aqui 9 dons espirituais. Hoje nós vamos falar só a respeito dos dons de revelação. Diga, dom de revelação. Quais são os dons de revelação, irmãos? Quem pode citar para mim? Ninguém. Vocês fizeram remo, irmão, pelo amor de Deus. Os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Amém, irmãos? Esses são os 3 dons de revelação na igreja. E às vezes nós não sabemos como isso opera. Você sabe que tem vários meios desses dons operar em nós. Amém, queridos? Nós temos relatos bíblicos, mas nós temos relatos aqui. Por exemplo, quantos aqui já teve um sonho e entendeu que aquele sonho era espiritual? Amém. Glória a Deus. Não é bom, irmãos? Quando você tem um sonho e você compreende que aquele sonho é espiritual, aí você busca ali a interpretação desse sonho. Fica tranquilo se você não tiver a interpretação. Lembra que do modo que você sonha, outro tem a interpretação, do modo que você pode falar em outras línguas e outro interpretar as línguas. Isso pode acontecer. Nós temos relatos bíblicos, por exemplo, como o próprio José. Vamos falar um pouco de José. José ainda era um menino quando ele teve sonho. Sim ou não? Aí José foi compartilhar com os irmãos. Olha, irmãos, eu tive um sonho. No meu sonho,
nós estávamos todos com os nossos feixes, o meu feixe estava cheio e ele ficava de pé. E de repente o feixe de vocês estava ao redor e todos eles se prostravam. José não falou nada para os irmãos quando os irmãos falaram para ele assim, rapaz, tu vai reinar sobre nós, é? Entenda, não foi José que teve interpretação alguma desse sonho. Né? Isso está em Gênesis, acho que capítulo 37, se não me falha a memória. José não teve interpretação alguma, José teve um sonho e contou o sonho aos irmãos. José era apenas um jovem. E a Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Amém, irmãos? José era apenas um jovem, teve um sonho, contou o sonho aos irmãos. Foram os irmãos dele quem disse, reinará sobre nós. Não foi José que falou assim, olha, eu tive um sonho e a interpretação é essa, rapaz. Eu vou reinar sobre vocês. Só tive um sonho. E aí, quantos de nós tivemos um sonho, às vezes, entendemos ser espiritual, não tivemos interpretação nenhuma, mas também não compartilhamos com ninguém, ficou para nós mesmos. E é bom compartilhar, irmãos, porque tem outros dons na igreja operando, amém? E isso pode nos ajudar a crescer. José teve um outro sonho, aí no outro sonho dele já era o sol e a lua, sabe? E as estrelas, todas as estrelas também se curvavam. José teve, nesse momento, o pai dele teve que repreender ele, disse, rapaz, fica quieto com esses sonhos aí. Sabe, queridos, às vezes a interpretação do sonho não é boa. Né? Às vezes você tem a interpretação, mas não é para você falar. Pastor, quando isso acontece? Rapaz, eu tive um discernimento aqui de morte. A pessoa vai morrer. Ah, eu vou falar para a pessoa? Rapaz, eu vou orar por essa pessoa, irmãos. Então tem hora que não é para falar também não. Embora você tenha recebido esse dom, tem momento que não é para falar. Eu tive um sonho, irmãos, eu tive uma direção, uma visão, eu tive uma inspiração a respeito de algo que vai ser danoso para alguém. Depende da situação, você não vai chegar falando, não, ei, ó, tive uma visão, tem um demônio sentado no teu ombro. Fala isso para a pessoa. Tem uma visão aqui, tem um demônio sentado no teu ombro. A pessoa vai perder o sono, não dorme mais. Então, o dom de revelação, ele precisa ser, irmãos, munido também de maturidade. Amém, queridos? Diga, preciso de maturidade. É necessário ter maturidade. Você vai ver na história de José, eu vou ler o texto com você, e entenda como isso é precioso. Gênesis capítulo 41. Entenda, pega alguns detalhes aí da mensagem, isso é muito bom. Você vai perceber aí que nesse momento, quem teve o sonho foi Faraó. Aí você se pergunta, mas por que José não teve o sonho? Por que José não teve a grande revelação? José teve a interpretação, mas quem teve o sonho foi Faraó, não foi José. Imagina se José tivesse esse sonho na prisão, de que serviria para ele? Tive um sonho na prisão aqui, estou na prisão, tive um sonho, e tinha vaca gorda e vaca magra no meu sonho. Ele ia contar lá para o copeiro, ele ia contar para o padeiro, e eles dois iam ficar entre si, um na fé, outro na incredulidade. Não ia dar em nada. Mas Deus deu o sonho a Faraó. Você vai entender por quê. Porque Deus também é um Deus de hierarquia e de organização. Se Deus queria transformar o mundo, não podia falar com um presidiário. Amém, irmãos? José era um presidiário na época. A Bíblia diz que Deus era com José, mas o sonho não poderia ter sido dado a ele, e sim a interpretação do sonho. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 41, versículo 15 e 16 diz: Esse lhe disse, esse é Faraó que eu estou falando, tá? Tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Diga, dom espiritual. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Atributo, irmãos, importante para quem tem um dom de Deus, reconhece que é Deus. Amém, queridos? Reconhece que sem Deus você nada pode fazer. Esses dias houve algo, uma situação que
caiu na minha mão e eu me senti, mais uma vez, eu me senti incapaz. E como é ruim quando nós nos sentimos incapazes. Quantos aqui tem filho? Quantos já pegou o seu filho nos braços e o seu filho estava doente? E naquele momento você se sentiu incapaz, porque você queria arrancar a febre dele, você quer arrancar a dor dele, você quer arrancar a angústia dele, mas você não pode. Isso dá incapacidade, não dá? Você se sente incapaz. Eu preciso fazer alguma coisa, mas você não consegue. É importante você entender, irmãos, que a tua capacidade vem do Senhor. A tua capacidade vem do Senhor. 3 vezes eu tive esse sentimento de incapacidade. Uma vez foi na pandemia. Pandemia acontecendo, o governo não tinha capacidade, médicos não tinham capacidade, eu muito menos. Ali eu entendi que só podia ser Deus. E eu decidi me apegar a Ele mesmo e ficamos com Deus e ficamos todos bem. Amém, irmãos? Outra é quando a gente pega o nosso filho nos braços, a gente percebe que a gente pode comprar um remédio, a gente pode dar alimento, a gente pode proteger até certo ponto, mas manter ele saudável e curado só o Senhor. Sentimento de incapacidade, amém? E a outra vez é quando um membro da igreja está afundando e que eu tento de todas as formas puxar, mas depende dele. Isso também me bate um sentimento de incapacidade. Eu quero puxar, eu quero despertar, eu quero abrir os olhos dele, mas depende dele somente, eu não posso fazer muita coisa. Mas nada me impede de fazer orações e dizer, Senhor, isso é o Senhor quem faz, amém? Porque as coisas ocultas pertencem a Ele, amém, irmãos? Confiar sempre em Deus e saber que é Ele que opera tudo em todos. No mesmo capítulo, versículo 28, vamos continuar. Capítulo 41, versículo 28 diz: esta é a palavra. Aleluia. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Você prestou atenção que a palavra de sabedoria já chegou aqui? O que é palavra de sabedoria? É o poder de Deus manifesto para você discernir coisas que ainda não aconteceram. Você percebeu? Só que agora José já não é mais um menino. José já está interpretando o sonho e entregando ali palavra de sabedoria a Faraó. E dizendo, olha, assim vai acontecer. Palavra de sabedoria é o poder de Deus, irmãos. A revelação de Deus a respeito de fatos que ainda não aconteceram. José estava falando de 14 anos depois. Ele fala de 7 anos de abundância e depois ele fala de 7 anos de fome. Irmãos, pensem num dom precioso na igreja. Porque quem sabe o que vai acontecer amanhã, senão o próprio Senhor? Você está comigo, irmãos? Quem sabe o que vem no amanhã, senão o próprio Senhor? Aí nós estamos aqui todos preocupados, cuidadosos. Preocupados não, porque crente não fica preocupado. Vou recorrer ao cuidadosos. Todos nós cuidadosos, procurando comprar casa, procurando comprar carro. Nós estamos sempre buscando algo da parte de Deus. Queremos crescer, queremos prosperar. Mas só Deus sabe, irmão, se essa casa vai ficar de pé. Se o carro é mesmo necessário. Deus sabe se haverá onda, se haverá furacão. Deus sabe de tudo isso. E como é precioso, irmãos, palavra de sabedoria na igreja. Para dizer para você, se mude. Porque algo vai vir. E o que eu estou falando é palavra de sabedoria, não é informações do governo, não. Para dizer, estoca comida, porque o negócio... Eu estou falando de palavra de sabedoria. De você receber algo de Deus a respeito do que vai acontecer daqui a 2 anos. E se preparar para isso. Isso edifica ou não edifica a igreja? Amém. Amém, irmãos? Alguém, pela palavra da fé, pela palavra de sabedoria, vem aqui e fala, pastor, você está reformando muito essa igreja. O tempo desse prédio acabou, é o tempo de um prédio novo. E aí a gente fica se esforçando por algo que acabou o tempo já. Entende como é precioso uma palavra dessa para nós? Foi o que José entregou a Faraó nesse dia. Eu estou no versículo 30. 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus.
e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Isso aqui já não é mais palavra de sabedoria, isso já é espírito de sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Faça isso, Faraó, e ponha administrador sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereais debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça da fome. Presta atenção que por uma palavra de sabedoria, José salvou o Egito e as nações circunvizinhas. Uma palavra, irmãos. O dom do Espírito é ou não é importante na igreja? Uma palavra, ele salvou o Egito por 14 anos e as nações circunvizinhas, inclusive a sua própria família. Se você ler o contexto da história, você vai entender isso. Inclusive a sua própria família. Você crê, irmãos, que Deus tem palavra para te dar, que vai proteger você, os seus vizinhos e também a sua família? Amém. E isso está operando dentro da igreja, queridos. Isso está operando dentro da igreja, está em nosso favor, isso é nosso. Amém, queridos? Deus está operando essas coisas e nós precisamos crer que essas coisas existem na igreja. Para quê? Para que nós recebamos os benefícios dessas coisas. Amém, irmãos? Porque de outra sorte a gente vem na igreja, senta, ouve a palavra, sai da igreja e sabe, queridos, se nós não colocarmos fé naquilo que nós temos ouvido, nada vai acontecer em nossas vidas. Amém, irmãos? Existe também palavra de sentença. Deus entregou uma palavra de sentença a Daniel. É uma situação, deixa eu ver, em Daniel capítulo 5 e versículo 24. Acontece que, se eu não me engano, foi o rei Belsazar, se não me falha a memória. Ele teve uma visão, e na visão dele um dedo escrevia na parede. Não é assim? Conhece o texto? Vocês conhecem Daniel? Na visão que ele teve, um texto, um dedo escrevia na parede. Ele via um dedo escrevendo na parede. Que coisa estranha, não é, irmãos? Se não for visão espiritual. Um dedo escrevendo na parede. Aí o dedo escreve na parede e ninguém consegue discernir o que está escrito ali. Aí chamam quem? Daniel. Para Daniel discernir o que está escrito ali. Daniel discerne aquela escrita. Porque as línguas celestiais podem ser escritas. E o que estava escrito queria dizer, estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eu acho que é isso. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vamos ler lá. Capítulo 5, versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Agora, essa interpretação, você já não vê aqui uma palavra de sabedoria, você já vê uma palavra de conhecimento, que é o dom de Deus, revelando coisas que acontecem agora, que está acontecendo, que já aconteceu. Amém, irmãos? Então, Daniel interpreta essa escrita e ele diz, olha, o teu reino já era, cara. Acabou o teu reino aqui. Tekel, versículo 27. Tekel, passado foste na balança e achado em falta. Não é uma revelação dura para dar para alguém? É uma revelação que se dá para alguém que diz assim, rapaz, você foi encontrado em falta. É uma palavra dura, mas é uma palavra de conhecimento, revelando ali uma sentença para aquele reinado. E na continuação ele diz, Pérez, ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeias no pescoço, cadeias de ouro no pescoço. Lembra que Daniel era escravo naquela terra. Amém, irmãos? Cadeias de ouro no pescoço. E proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar. Então uma palavra de conhecimento trouxe sentença para aquele rei. Na mesma noite ele foi embora. Amém? Então você percebe que palavra de sabedoria vem desde o começo, desde a antiga aliança. A palavra de conhecimento vem desde a antiga aliança, né? Palavra de sabedoria pode salvar você. Palavra de conhecimento pode trazer revelação a respeito do que está acontecendo agora. E nós precisamos buscar essas coisas. Amém, irmãos? Nós precisamos mesmo nos curvar mais ao Senhor, nos inclinar mais para Ele, dizer, Senhor, revela para mim o que o Senhor está fazendo na terra hoje, porque eu quero participar disso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Paulo. Você percebe, você sabe que Paulo foi um homem de Deus, amém? Paulo servia ao Senhor, Paulo foi apóstolo, amém, irmãos? Ele é chamado de apóstolo Paulo. E você viu Paulo andar ali por toda a Ásia pregando o evangelho. Pregando, edificando igreja, edificando pessoas, levantando pastores, aconselhando pastores como Tito, Epafrodito, o próprio Timóteo, né? Paulo estabelecendo pessoas ali. Mas Paulo também ele andou em espírito. E em alguns momentos você vê ali registrado momentos em que Paulo recebe revelações de Deus. Uma delas foi num navio. Paulo estava como escravo. E Paulo lança uma palavra de sabedoria para aquele povo, dizendo, irmãos, vejo que a viagem vai ser danosa. Paulo está entregando uma palavra para eles, dizendo assim, eu vejo que a viagem vai ser danosa. Essa viagem vai trazer prejuízo para toda a carga, vai trazer prejuízo para o navio. Essa viagem vai ser perigosa. E Paulo disse, vejo isso. Então Paulo já tinha visto lá na frente e traz revelação para eles aqui. Lá na frente você vai ver que eles estão todos desesperados e ele diz, se vocês tivessem me ouvido não estariam passando por isso. Então presta atenção, queridos, às vezes palavra de sabedoria, palavra de conhecimento vem na igreja, se nós não dermos ouvido, nós vamos passar por toda a tempestade que não precisávamos passar. Você está comigo? Deixa eu te dar uma boa notícia, Deus não quer que você passe por tempestade. Amém, irmãos? Se nós formos fiéis às inclinações de Deus, irmãos, Deus vai nos dar direções. Qual era o alvo naquele navio, irmãos? Paulo era o alvo, mas Deus falou para Paulo, eu te entreguei todos os que estão contigo no navio. E às vezes nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus, e porque não estamos dando ouvidos à voz de Deus, irmãos, estamos perecendo, estamos passando por tempestades, por situações que não precisávamos passar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento vai nos trazer conselhos, irmãos. Às vezes nós estamos esperando de uma forma sobrenatural. Quem Paulo era? Eu fico imaginando Paulo preso com cadeias. Eu vou fazer no modo de hoje, tá? Naquela época acho que era cadeias em cada braço e aquelas bolas, né? Eu acho que era assim. Preso com cadeias, dizendo para o pessoal do barco, vejo que a viagem vai ser danosa. O que eles fizeram? Não deram crédito. Por quê? Porque para eles dar crédito, as cadeias tinham que quebrar, tinha que haver um abalo ali, tinha que vir uma nuvem, um fogo do céu, para eles poderem dar crédito. Às vezes nós estamos esperando essas coisas acontecerem, não estamos ouvindo os conselhos de Deus através de palavra de sabedoria e de palavra de conhecimento. Porque, acho que foi o menino que falou aqui, o Céu Fernandes, eu tenho que falar, assim diz o Senhor, para que você possa receber. Se eu disser, assim diz o Senhor, você recebe melhor, irmãos? Às vezes é só um conselho, aí rapaz, sabe aquele emprego lá que você está indo? Rapaz, aquele emprego lá não é de Deus não, cara. Aquilo ali vai te prejudicar e vai roubar você. Mas eu tenho que falar para ele, ó, assim diz o Senhor. Se tu for para esse emprego, uma cova está aberta lá no emprego. Para que tem que dar ênfase para o negócio. Não, irmãos, Deus está dando conselhos através de palavras de sabedoria. O navio somos nós.
Nós estamos no barco. Amém, irmãos? A nossa família está no barco, nossos vizinhos estão no barco, a nossa cidade está no barco, o nosso país está no barco. E Deus está dando palavras para nós fazer ou não fazer coisas. E nós precisamos estar sensíveis a esses dons, para perceber, irmãos, que é Deus falando conosco, e aí nós vamos passar bem, não vamos passar por tempestades. Amém? Alguém aqui gosta de passar por turbulência? Tempestades? É terrível, irmãos. Você já esteve num avião? E você ouve aquela voz macia do comandante? Senhoras e senhores, 8.000 pés. E nós vamos passar por uma leve turbulência. Ele não precisava falar essas coisas, não. Mas quando ele fala isso, irmãos, você se segura nas cadeiras, já pega o negócio da frente, que não sei se aquilo ali funciona, mas ele diz que serve como boia, né? Já pega o negócio da frente. Faz aquela oração: Jesus, se eu estiver em pecado, me perdoa agora. Ninguém gosta de passar por turbulência, irmãos. E aí você está lá dentro do avião, de repente o avião começa a tremer, parece um carro andando em estrada velha. Começa a tremer assim, e você diz: meu Deus, é minha hora agora. Senhor, comendo meu espírito aí ao Senhor. O Senhor está nos dando direções, está nos dando inclinações para nós não passarmos por turbulências, irmãos. Deus não quer que nós passemos por turbulência. Se tem uma nuvem ali na frente, da qual vai prejudicar, vai trazer turbulência, irmãos, a fonte vai dizer para ele, o centro de comando vai dizer para o comandante: olha, desvia. Por quê? Porque não é seguro passar por turbulência. Turbulência traz dano. A Bíblia fala aqui que essa turbulência, essa tempestade aqui, trouxe dano para todo o navio. Todo o navio se perdeu. Tudo que estava nele se perdeu. E só as vidas não se perdeu por conta da misericórdia de Deus. Porque Deus disse: te entreguei todos os que estão contigo no navio. Por conta de uma fidelidade de Deus para com Paulo. Amém, irmãos? Deixa Deus falar com você, deixa Deus guiar você, e você vai perceber que muitas pessoas serão salvas através da tua vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Outro fato importante que aconteceu na vida de Paulo, e é importante, muito importante nós nos apegarmos a isso. Em Atos capítulo 16, Paulo estava pregando, irmãos, o evangelho, Paulo caminhando, pregando o evangelho por todo lugar. E uma mulher vinha seguindo ele, dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a palavra da salvação, anunciam salvação. O que essa mulher estava fazendo, irmãos? Ela estava enaltecendo aqueles homens. Você está comigo? Eu poderia trazer isso para os dias de hoje. Ela estava batendo no ombro deles, dizendo assim: olha, estão fazendo um ótimo trabalho. Estão pregando Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Ela estava elogiando eles. E nós precisamos tomar muito cuidado com os elogios. Amém, irmãos? Tem elogio que é de Deus, tem elogio que é do próprio Satanás. Você está comigo? Ah, o elogio que é do próprio Satanás. Rapaz, eu gosto muito mais de ouvir a Dorília cantando. A Dorília canta com o Espírito. Aleluia. Elogio de Satanás. Eu prefiro a Gislaine. Ô, Gislaine, quando tu está pregando é tão bom, eu não gosto do pastor pregando, não. Aí bate no ombro, olha. Tu prega muito melhor que o pastor. Ela prega mesmo, não está mentindo, não. Mas alguns elogios vêm direto do cão, irmãos. E você precisa discernir qual o Espírito que está falando com você. É importante discernir isso, queridos. Senão você vai tropeçar e vai cair. Porque o diabo é perito em trabalhar no ego das pessoas. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus, dizendo: Senhor, ô Jesus, olha só. Olha todos os reinos do mundo. Olha a glória de todos os reinos do mundo. Tudo isso eu te dou. O que o diabo estava tentando ali? O ego. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você se atirar daqui abaixo, eles vão ver que os anjos virão. Olha o diabo usando a Bíblia, irmãos. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito.
Quando o diabo percebeu que Jesus confrontou com a palavra, o diabo usou a palavra para tentar Jesus. Está escrito, dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. Se você se jogar daqui, os anjos virão, vão te apanhar, todos vão ver e aí vão te adorar. Quer ser adorado? É fácil. É só fazer do meu jeito, o diabo dizendo. Jesus discerne o Espírito, sim ou não? Ele é o próprio Espírito de Deus, amém, irmãos? É necessário você entender qual o Espírito está falando com você, amém, queridos? Mas deixa eu te explicar, o Espírito de Deus vai confrontar você. Às vezes, quando você receber confronto, não pense que é o diabo, não, é Deus falando contigo mesmo. O diabo, ele quer aguçar o teu ego, ele quer te animar, ele não quer confrontar você. O diabo quer exatamente satisfazer os desejos da sua carne, que é para que você tropece mais e mais. Aprenda a discernir o Espírito. Aquela mulher vinha elogiando Paulo. Aquela mulher vinha dizendo para Paulo que ele era servo do Deus Altíssimo. Quantos não gostam de receber uma palavra dessa? Ó, serva do Deus Altíssimo. Oh, glória, servo do Deus Altíssimo. Homem de Deus. Homem maravilhoso, homem de Deus, anuncia a salvação. Oh, glória, a gente fica... Deus está me aprovando. Não, Paulo identificou que aquilo ali era um espírito maligno falando com ele. O que é isso? Diga discernimento de espírito. Discernir espírito, irmãos. Discernir espírito é necessário. O pastor Vailson ministrou uma mensagem nessa igreja há um tempo atrás. E ele falou sobre o espírito do engano que opera dentro da igreja. O Espírito de Deus opera na igreja. Mas também opera o espírito do engano. E qual é o espírito do engano? É aquele que induz você a tropeçar na fé. Amém, irmãos? O espírito do engano induz as pessoas a olharem na roupa do outro. O espírito do engano induz as pessoas a falarem umas das outras. Tudo isso é o espírito do engano operando dentro da igreja. O Espírito de Deus não, vai induzir você a amar os outros, a se doar por eles. Amém, irmãos? Nós precisamos discernir o Espírito. Porque discernimento de Espírito é um dom de Deus. Começa a discernir, irmãos, o que está acontecendo. Às vezes na sua casa, eu já comentei sobre isso, às vezes na sua casa está tudo em paz, está tudo tranquilo. O amor está fluindo na sua casa. De repente uma palavra foi falada por você, aí o marido não gostou, aí falou uma outra palavra, aí você fala outra, e de repente o que estava tudo em paz se tornou uma comunhão intensa, você percebe que já tem uma briga ali, você diz, ah, Satanás, você chegou aqui, né? Quando você percebe, você resolve logo. Se você não perceber, vai ficar brigando o resto do dia, vai ficar brigado pela semana. Mas se você percebe um espírito em atuação, você discerne que aquilo ali já tem um espírito maligno querendo atrapalhar, você já manda logo ele para o inferno, que é o lugar dele. E diz, ei espírito, já vi você, sai daí. Amém, irmãos? Um espírito destruidor, de repente na sua casa, alguém já passou por isso? De repente na sua casa caiu, quebrou o copo. Aí foi ligar o liquidificador, saiu fumaça, queimou o liquidificador. Aí ligou a TV, apareceu uma lista na TV. Você diz, ah, espírito destruidor, aqui não. É necessário, irmãos, discernir essas coisas. E você tem essas coisas dentro de você. Amém, irmãos? Porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E os dons espirituais, irmãos, atuam na igreja de Deus. O apóstolo Paulo nos aconselha a procurar com zelo os melhores dons. Procurar com zelo os melhores dons. Nós podemos buscar essas coisas em Deus, sim. Senhor, eu quero discernir as coisas. Eu quero sim ouvir, eu quero obedecer aos teus comandos. E a igreja tua vai ser abençoada, a tua casa vai ser abençoada. A tua cidade vai ser abençoada, o teu país vai ser abençoado. Amém, irmãos? Porque se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, irmãos, nós seremos guiados pelas circunstâncias. Se nós não recebermos desses dons, nós vamos receber as informações que vêm de fora. Os dons, na verdade, são as informações do céu para nós. E quantos já entenderam que você faz parte do reino dos céus? Os dons do Espírito são as informações do céu para nós. Depois nós vamos falar sobre o falar em outras línguas, sobre a interpretação das línguas, que são as informações que vêm diretas do céu para nós, irmãos. Sem nenhum canal sujo para atrapalhar.
Amém. Porque às vezes, até a palavra que pregamos, ela passa por um canal, irmãos. Um canal imperfeito. A palavra perfeita passa por um canal imperfeito para você. Mas quando vem uma palavra do céu para você, ela vem perfeita. Não tem nada, irmãos, nada que possa contaminar ela no caminho. Então você pode receber sim palavra de sabedoria. Você pode receber sim palavra de conhecimento. Você pode receber sim discernimento de espírito e fluir nessas coisas. Quantos querem fluir nessas coisas? Quantos querem saber a respeito do dia de amanhã? E eu nem estou falando dos seus planos. Amanhã eu vou acordar 6 da manhã, que eu sempre acordo, vou fazer café. Não estou falando dos seus planos. Tu não sabe nem o que vai acontecer daqui até amanhã. Amém, irmãos? Eu estou falando dos planos de Deus para a tua vida. Você buscar essas coisas, estar sensível a essas coisas. Entender, sobretudo, que você é um cidadão celestial. E que os dons do Espírito competem a você. Amém, irmãos? Fica de pé comigo, eu quero orar contigo. Nós vamos continuar falando sobre esses dons depois. Acho que eu vou estar dividindo de 3 em 3 aí. Nós vamos falar ainda sobre os dons da fé, dom de curar. Passa rápido, né? E hoje eu ainda estou acabando no horário. Nós vamos falar sobre os dons de curar, nós vamos falar sobre o dom da fé. Amém? Nós vamos falar sobre a operação de milagres. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia, glória a Deus, tudo isso está nas nossas mãos, queridos, aleluia. Você não precisa de ver algo extraordinário, você só precisa impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, porque esses dons estão em você, querido, aleluia. Quantos já experimentaram de vir à igreja com dor e sair sem dor? Aleluia. Às vezes ficar doente e ficar curado, a irmã Francisca deu um testemunho aqui, irmãos, no nosso evento. Coisa maravilhosa, extraordinária, porque quando é que eu digo extraordinária? Eu estava com câncer lá dentro, fui curado. Não, eu estava com caroço palpável e sumiu. Algo palpável, sumiu. Sabe, queridos, essas coisas acontecendo dentro da igreja por conta dos dons em manifestação. Na mensagem anterior, Céu Fernandes tinha falado que estava andando nesses dons. E ele falou sobre ele está pregando em um lugar e pessoas sendo curadas. Na mensagem anterior, ele disse, eu estou andando nesse dom. E aí, no segundo culto, a irmã Francisca deu testemunho dizendo que estava curada. Estou falando porque ela está aqui. Posso falar dela porque ela está aqui. Amém, irmãos? Não é bom nós experimentarmos essas coisas? Amém. Vamos experimentar muito mais mediante o entendimento a respeito dessas coisas. Amém? Glória a Deus, fecha os teus olhos. Pai, eu quero ser grato a você em nome de Jesus, pela operação dos dons na igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que o nosso entendimento seja aberto a respeito dessas coisas. Que compreendamos mais, Pai, a respeito dessas coisas. Que passamos a fluir mais nessas coisas, Pai. Em nome de Jesus, no nosso meio não haverá doente. No nosso meio não haverá doente. Em nome de Jesus, Pai. Porque onde os dons do Senhor operam, Pai, não pode haver doença. Em nome de Jesus, no nosso meio não haverá neófitos, Pai. Porque o Senhor nos revelará as tuas verdades. Obrigado pela palavra, Pai, revelada a nós. Não simplesmente ensinada na letra, Pai, porque a letra mata. Mas o Espírito vivifica, o Senhor diz. Em nome de Jesus, obrigado por uma palavra revelada pelo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esses dons, Pai, fluindo nesse lugar. Eu creio, Pai, eu creio que esses dons fluem nesse lugar, Pai. E fluirão de maneira cada vez mais palpável. Os nossos olhos verão aquilo que nós cremos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.